Quando pensamos na Idade Média, logo vem à mente castelos imponentes, cavaleiros corajosos e batalhas lendárias. Mas o que quase nunca nos contam é o lado sombrio desse período. Escondidas atrás das cortinas da glória e da fé, existiram práticas tão bizarras, tão perturbadoras, que hoje seriam tratadas como crimes chocantes. Métodos cruéis, punições impensáveis e tradições absurdas que, por séculos, foram consideradas normais. Prepare-se! O que você vai ouvir agora revela um passado onde a ignorância caminhava de mãos dadas com a violência, tudo sob o pretexto da ordem, da justiça ou da vontade divina. Julgamentos por ordalha, a culpa na temperatura da água. Imagine estar diante de uma multidão, amarrado e prestes a ser jogado em uma tina de água fervente. O motivo? Descobrir se você é inocente ou culpado de um crime. Na Idade Média, quando a justiça não tinha provas ou confissões, muitos recorriam às chamadas ordalhas, testes divinos para revelar a verdade. Se você fosse culpado, Deus permitiria que a água ou o fogo te ferissem. Se fosse inocente, ele te protegeria. Existiam ordalhas por água quente, água fria, fogo e até duelo. Em uma delas, o acusado devia segurar uma barra de ferro em brasa por vários metros. Depois, a ferida era enfaixada. Se após 3 dias ela estivesse infeccionada, era culpa. Se curasse bem, inocência. O problema? A maioria morria, ficava mutilada ou sofria sequelas horríveis. E ninguém era responsabilizado, afinal, era a vontade de Deus. 2. Direito de pernada. O Senhor tem a primeira noite. Durante os séculos XI e XII, em feudos da Europa, circulava uma crença perversa, o jus prima noctis, ou direito da primeira noite. Segundo essa tradição, o senhor feudal podia se deitar com a noiva camponesa antes do próprio marido, na noite de núpcias. Alguns dizem que era um mito exagerado. Outros defendem que, mesmo se não praticado amplamente, a mera existência da ameaça servia como controle social e humilhação. Em alguns casos, as famílias pagavam taxas ou impostos para comprar o direito de se casar em paz. Era uma chantagem institucionalizada. Hoje, seria estupro qualificado e abuso de poder. Na época, era considerado privilégio feudal. 3. Enjaular pessoas vivas. Gaiolas da vergonha. Na Idade Média, a exposição pública era tão importante quanto a punição. Criminosos eram colocados vivos em gaiolas de ferro penduradas em torres ou postes das cidades. Lá, ficavam à vista de todos, como um lembrete cruel do destino dos traidores, adúlteros ou hereges. Essas gaiolas, chamadas cárceres suspensos, muitas vezes mal permitiam que a pessoa se mexesse. Elas serviam de prisão e de instrumento de morte lenta. Sem água, sem comida e sem sombra, os condenados morriam sob o olhar de passantes, sendo devorados por pássaros, cães ou pelo tempo. Quando o corpo apodrecia, os ossos caíam um a um até restar apenas o esqueleto. Hoje, seria considerado tortura e homicídio, mas no imaginário medieval era justiça divina e exemplar. 4. Execuções infantis. Sim, crianças também morriam. Hoje, proteger a infância é um direito básico, mas na Idade Média, crianças não eram vistas como inocentes, e sim como mini-adultos. Crianças de 7, 9 ou 12 anos podiam ser presas, torturadas e até executadas por roubo, blasfêmia ou suposta bruxaria. Em alguns tribunais, elas nem tinham direito à defesa, bastava a palavra de um nobre ou de um padre. Há registros de crianças enforcadas em praças públicas, queimadas em fogueiras e até empaladas. E muitas vezes a população assistia com aprovação, acreditando que estavam protegendo a sociedade do mal. 5. Mutilações como punição legal. Justiça com lâmina. Na Europa medieval, o Código Penal era claro. Se você cometesse um crime, seu corpo pagaria por ele. Roubou? Perde a mão. Difamou um nobre? Língua arrancada. Traiu o rei? Castração pública.
Em algumas regiões, até a marcação com ferro quente no rosto era comum, para que o criminoso carregasse o selo da vergonha para sempre. Essas punições eram aplicadas em praças públicas, com multidões reunidas. Era espetáculo, justiça e terror, tudo ao mesmo tempo. Hoje seriam consideradas tortura, mas no passado eram medidas de dissuasão social. 6. Animais julgados e executados. Acredite ou não, animais eram levados a julgamento como se fossem humanos. Porcos foram enforcados por matar crianças. Cavalos acusados de possessão demoníaca foram queimados. Galos foram condenados por pôr ovos, o que, segundo alguns clérigos, era bruxaria. Os julgamentos seguiam rituais formais, com advogados de defesa, testemunhas e sentenças. Em certos casos, o animal era preso em masmorras antes de sua execução. Era o reflexo de uma mentalidade que via o mundo como palco da batalha entre o bem e o mal, onde até um porco podia estar a serviço do diabo. 7. Bruxaria, tortura legalizada e fogueiras santas. A caça às bruxas assolou a Europa entre os séculos XV e XVII, mas suas raízes estão na Idade Média. Milhares de mulheres e alguns homens foram torturados até confessar pactos com o diabo. A tortura incluía roldanas para esticar o corpo, esmagadores de dedos, agulhas nos olhos, afogamento em barris e brasas aplicadas nos genitais. As confissões, forçadas e absurdas, levavam à fogueira, e o povo via isso como purificação. Muitas vezes, uma mulher bastava ser independente, parteira, curandeira ou simplesmente solitária para ser acusada. 8. Enterro de vivos, castigo para hereges e blasfemos. Para certos crimes religiosos, a punição não era rápida, era lenta e desesperadora. Hereges e blasfemos podiam ser enterrados vivos. Alguns eram colocados em buracos com apenas a cabeça exposta, onde permaneciam dias até morrer. Outros eram totalmente enterrados e esquecidos. Às vezes, o buraco era feito dentro de igrejas, como forma simbólica de devolução ao pó divino. Era a fé usada como justificativa para punições desumanas, em nome da salvação. 9. Vingança familiar legalizada, justiça por sangue. Em regiões como a Escócia e a Islândia, a lei permitia a vingança familiar. Se alguém da sua família fosse morto, você tinha o direito de matar um parente do assassino em retaliação. Essas faídas podiam durar gerações. Clãs inteiros viviam em guerra de sangue, matando filhos, irmãos e pais uns dos outros. Só terminavam quando todos estavam mortos, ou quando um acordo de paz era jurado sobre relíquias sagradas. Hoje seria genocídio, mas por séculos foi um sistema aceito de justiça. 10. Medicina sangrenta, sanguessugas, crânios moídos e urina curativa. A medicina medieval era uma mistura de alquimia, superstição e desespero. Acreditava-se que o corpo era regido por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Qualquer doença era vista como desequilíbrio entre eles. A solução? Sangrias, com navalhas, copos de sucção ou sanguessugas. Outras práticas incluíam comer pó de múmia, crânio moído ou carne humana retirada de executados, beber urina, própria ou de virgens, como remédio, usar fezes de animais como pomada, colocar pedras preciosas no umbigo para afastar espíritos. Esses métodos não apenas eram ineficazes, muitas vezes eram fatais. O passado que ainda ecoa. É fácil rir ou se chocar com essas práticas bizarras da Idade Média. Mas a verdade é que muitas delas nasceram do medo, da ignorância e do desespero em controlar um mundo que parecia imprevisível. Olhar para esse passado sombrio nos lembra o quanto custou chegar ao presente e como a barbárie pode voltar quando a razão é deixada de lado.